Boa noite, pessoal. Vamos lá aqui para mais uma live de segunda-feira às 8h30 da noite. A gente tem nosso encontro marcado. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues. Hoje, num formato um pouco diferente, com o uso de aparelho. Ainda estou me acostumando, então pode ser que algumas coisas mudem aí na minha voz, na minha fala, algumas alterações, tá bom? Mas o conteúdo continua o mesmo, tá? Então a gente tá aqui pro nosso encontro, a gente tem essa live e depois eu também tenho o grupo de estudos, então se você quiser ficar comigo, continuar, me manda uma mensagem que a gente vai entrar no grupo de estudo do livro O Cérebro da Criança. A gente está no segundo encontro, as aulas ficam gravadas para que você também possa rever depois, mas é um momento, né? Eu tenho trazido esses conteúdos pensando que a gente precisa se dedicar também a conhecer o mundo das nossas crianças, a nos conhecer, né? E muitas coisas são envolvidas nessa trajetória da maternidade, da paternidade. E eu também sou mãe de 2 crianças, eu compartilho um pouco disso tudo com vocês. E hoje, pensando numa data comemorativa, né? Então, parabéns, né, a todas as crianças e a todas as crianças, nossas crianças internamente aqui, a todas as crianças que fomos também durante a nossa trajetória da vida, né? A gente é muito envolvido e o que somos hoje, né? E o que fazemos hoje, as nossas escolhas de hoje também, está muito envolvido com a criança que fomos, né? Ou que desejamos ser, ou que a gente idealizou ser, ou o que a gente queria ser e realmente o que fomos, né? Marca muito o que a gente traz hoje em relação à nossa maternidade, à nossa paternidade. E hoje eu quero trazer para vocês algumas reflexões, né, sobre datas comemorativas. Então, como eu falei, hoje é o Dia da Criança, né? E não sei na sua casa, mas hoje foi um dia de festa, às vezes deles saberem que é o Dia das Crianças, às vezes envolvendo presente ou alguma atividade diferente. E provavelmente hoje foi esse dia na sua casa também. E eu já quero começar minha fala que não tem problema nenhum a gente realmente ter datas comemorativas e aproveitar as datas comemorativas, né? Realmente ser uma data que a gente tem um toque especial. Às vezes a gente tem o nosso casamento, mas a gente tem aquela data, o dia do casamento, o dia do namoro, né? Que é uma data que às vezes a gente tira para fazer reflexões diferentes. E hoje eu quero trazer para vocês o que eu vou falar hoje é muito marcado pelas minhas escolhas também de mãe, tá? Então quero fazer um parêntese hoje na live de hoje, mas eu também quero colocar o porquê dessas minhas escolhas e por isso que eu trouxe uma reflexão. E eu não quero que você se sinta, você que vai estar assistindo depois, vendo esse conteúdo, vamos aí apertar o aviãozinho também para que outras pessoas possam assistir, possam ver também. Eu esqueço, né, de falar para vocês, quando vocês estiverem assistindo também essa live depois, gente, me ajuda aí compartilhando com outras pessoas para que elas também possam vivenciar, saber um pouquinho mais, ter mais informações e às vezes olhar os outros conteúdos que eu já também tenho disponível aqui, tá? Então tem muita coisa legal, se você também depois puder ver, tem várias lives, toda segunda-feira e toda quarta-feira eu trago esses conteúdos. Então hoje, falar de datas comemorativas, como eu falei, eu vou trazer reflexões muito pessoais, mas pautados, eu quero falar para vocês por que eu faço essas reflexões, mas se sinta à vontade, né, com a sua referência e os seus propósitos em relação à criação dos seus filhos, tá? Eu tenho pacientes, por exemplo, que a família não comemora datas comemorativas, nem Natal, nem aniversário, e não tem problema nenhum. Não quer dizer que são crianças com uma saúde mental pior do que outras crianças que comemoram, né? Então, falar de datas comemorativas, o que normalmente eu escuto na clínica e também vivencio enquanto mãe. Eu escuto muito na clínica falar assim, Maria, ele tá muito desobediente, será que
eu vou dar presente no Dia das Crianças? Ah, será que ele merece ganhar alguma coisa no dia do aniversário? Ah, será que ele merece que a gente faça tal coisa? Porque normalmente a gente tem uma ligação muito forte de datas comemorativas com merecimento, fechou a porta, com merecimento ou com utilizar das datas comemorativas como uma situação de fazer assim, você vai trabalhar, você vai ter esse comportamento para que nessa data você ganhe alguma coisa, né? Acho que os pais sempre me trazem essa pergunta, né? E depois que chegam os filhos em casa, a gente fica mesmo um pouco pensativo em relação a isso, né? Ah, chegar final do ano no Natal, a gente também tem isso, né? Que o Papai Noel só vai dar os presentes para uma criança que teve um bom comportamento ao longo do ano. Que as crianças que vão ganhar alguma coisa são crianças que completaram um alvo, algum propósito para ganhar tal coisa. Então, eu tenho duas coisas para a gente refletir sobre esses pensamentos que podem passar ou que você pode seguir isso. Volto a reforçar, eu não estou aqui colocando que você precisa fazer isso ou precisa não fazer mais isso, né? São reflexões que eu quero compartilhar com você, que o meu coração também se enche dessas reflexões quando chegam nessas datas comemorativas e principalmente quando a gente tem filhos, né? A gente sempre fica pensando mesmo na situação de ensinar de todas as maneiras a aprender sobre comportamentos, sobre merecimento, sobre valor, né? E realmente a gente tem que se colocar nessa posição. Todas as atividades ao longo da nossa vida com os nossos filhos são momentos que a gente pode refletir sobre algo, sobre uma data, sobre um comportamento, sobre um propósito, sobre os sentimentos. Todas as circunstâncias, todos os acontecimentos são potenciais para que a gente possa ensinar algo e aprender algo. Então, o que eu aprendo sempre com as datas comemorativas? A primeira coisa é de lembrar da data comemorativa, por exemplo, hoje de infância, né, de Dia das Crianças, é lembrar da minha criança interior, né, de quantos dias das crianças eu tive, de como eram os dias das crianças, né, e que realmente era uma data em especial, né, era um dia que a gente se colocava a estar todo mundo junto, os primos às vezes, e de receber alguns presentes, e eu sempre fico me colocando nessa situação também, mas um primeiro ponto que a gente já tem falado isso dos nossos autoconhecimento, é não colocar a nossa criança interior, né, a nossa infância e todas as experiências que a gente teve como uma âncora, como um bloqueio para o que realmente a gente quer ensinar aos nossos filhos hoje. E quando eu penso em data comemorativa, o que eu imagino? Que às vezes a gente, por não ter ganhado presentes, ou não ter tido um dia especial, ter feito alguma coisa, não ter ganhado uma festa de aniversário, não ter ganhado uma decoração, não ter feito vários desses pontos, a gente hoje quer retribuir todas essas coisas que a gente não teve com os nossos filhos, né? E quando a gente pensa nisso de eu não tive, isso me doeu, me fez falta, e eu fico pensando nessa falta e agora a gente quer dar isso que nos faltou para os nossos filhos, a gente pode cair em algumas armadilhas, né? De que achar que isso também faz falta na vida dele, mas que a sua vida hoje com ele é totalmente diferente. E aí isso ser só uma data para que você retribua com coisas materiais. Então, o primeiro ponto de reflexão é que a nossa infância é diferente da infância dos nossos filhos. E quanto menos a gente fica presa àquela criança interior que a gente foi, em ser âncoras, mais fácil, mais consciência a gente tem na criação dos nossos filhos hoje.
Eu falo que a nossa criança interior, ela serve como cor para a nossa vida e não como âncora. Grave isso, né? Ela é um colorido, a gente tem que relembrar da nossa infância com experiências, com aprendizado, mas não que fique os bloqueios, que a gente tome consciência disso e que a gente possa hoje viver com os nossos filhos as datas comemorativas, por exemplo, sem a necessidade de dar algo que nos faltou na nossa infância, né? A infância dos nossos filhos é diferente, gente, então a gente tem que observar a necessidade deles hoje, e não estou falando que você não precise dar presente, né? Mas que isso não seja algo para ocupar um buraco do que falta em você e não seja um buraco para ocupar o que falta no seu filho, porque realmente se tem faltado, o que pode estar faltando na vida do seu filho não é presente, né? Eu coloquei uma frase hoje no Instagram que é assim: hoje é o dia de presente na sua casa? Hoje foi o dia de presente na minha casa. Não que eu tenha essa vontade, eu fico pensando assim, que presentes eu vou dar para o meu filho, não. Tá? Hoje foi um dia especial, né? Então que a gente retribuiu dando presente para outras crianças e eles também foram presenteados. E sem ficar pensando no que realmente eles pediram, eles queriam, eles ganharam um presente, mas muito mais importante do que isso é a nossa presença. Se hoje houve um presente na sua casa pensando que assim, nossa, quase não tô ficando com eles, né? Então hoje eu vou dar aquele presente que ele queria. Ou, nossa, eu não tô bem, né? Então vamos dar esse presente aqui que também vai ocupar esse espaço. E isso é um tempo da gente poder refletir, é um tempo para você poder pensar um pouquinho, porque presentes não ocupam lugar de presença. Então, isso é um ponto bem... quando a gente tem isso em mente, mesmo que não tenha presente no Dia das Crianças, mesmo que não faça essa coisa da data comemorativa, hoje é o Dia das Crianças na sua casa, né? Eles continuam sendo crianças saudáveis e felizes, né? Isso é o que é mais importante. Data comemorativa, né? É pra gente comemorar, e comemorar não tem a ver com presentes. Você pode comemorar, você pode presentear. Eu amo presentear. Eu amo ganhar presente, isso não é um problema, mas não tem uma coisa a ver com a outra. Data comemorativa é dia de presente, data comemorativa é dia de comemorar. E aí um outro ponto de reflexão: se é um dia de comemorar, vamos dizer que é o seu aniversário, uma data comemorativa, você está comemorando a sua vida. Como é que a gente vai falar de merecimento e de dar um presente por merecimento no dia do aniversário ou de algumas datas comemorativas, se realmente a gente está falando em comemorar a vida, né? Então eu não fico ligando que data comemorativa ou dar um presente é por merecimento. Dar um presente é porque nós escolhemos, enquanto pais e mães, ofertar isso, e não é por merecimento, é por gratidão, é por graça. Hoje eu estava falando sobre graça, né? Então assim, estar vivos é pra gente comemorar a vida, né? Dia do aniversário é pra gente comemorar a vida. Se você está comemorando Natal, Ano Novo, Dia das Crianças, é para comemorar a sua criança e não o seu comportamento, se eles são merecedores de algum presente ou não. Primeira coisa, então, que eu falei lá anterior, não é necessário dar presente, é necessária a presença. Eu comemoro, eu acho que as datas comemorativas têm um poder muito forte ligadas a rituais, a uma emoção, a uma coisa diferente. Vamos pensar, a gente está chegando no Natal, independente de todas essas coisas que a gente tem vivido esse ano no mundo, né, da pandemia, de corona, a gente sempre fica, parece, com um ar diferente no Natal. E não tem problema isso, né? O problema é só esperar o Natal, esperar o aniversário, esperar o dia da criança, esperar o dia do seu aniversário do casamento.
esperar alguma coisa para que se crie esse ritual e esse sentimento diferenciado. A nossa cabeça, o nosso cérebro, o nosso potencial humano é muito grande e a gente pode aprender que esses rituais, essa comemoração, não precisa somente de uma data comemorativa. Nós podemos criar essas sensações, esses rituais, às vezes com uma conversa entre o casal, entre o filho, e daqui para frente a gente cria um ritual diferente. A gente pode utilizar de várias outras situações que acontecem no nosso dia a dia para realmente ter um dia de comemoração da família e não esperar datas comemorativas. Datas comemorativas são para comemorar, né? Não é para a gente ficar tentando avaliar comportamentos, se merece ou não merece. Eu tô colocando uma reflexão muito pessoal. Eu falei lá no começo da live, eu quero colocar um parêntese nessa live de hoje e que você não se sinta ofendido ou que você precisa mudar o seu referencial porque a psicóloga Maria disse isso hoje. Mas é uma reflexão. Comemoramos a vida, comemoramos as nossas crianças, comemoramos o Natal, se você comemora o Papai Noel, se você comemora o nascimento de Jesus, não importa, mas são datas para comemorar. E nós comemoramos sim, às vezes dando presente, às vezes se reunindo, fazendo uma bela mesa, mas o mais importante, datas comemorativas são para comemorar. E a gente não necessita de coisas materiais, de situações para trazer essa comemoração, né? Mas precisamos criar sim esse ambiente psicológico de comemoração, né? E às vezes é um prato especial que você faz no dia, às vezes é uma cartinha que você deixa diferente, né? Eu falo que lá em casa eu não faço isso assim, que no dia das crianças você vai ganhar um presente. Qual é o presente que você vai querer ganhar no dia das crianças? Não. Né? Se eu dou um presente porque realmente eu quero comemorar a vida dos meus filhos, né? E não precisa ficar se criando isso. O que você vai querer no Natal? O que você vai querer no dia do seu aniversário? Você pode sim perguntar, principalmente para as crianças maiores, né? Você sabe o desejo deles, né? E você pode dar um presente de acordo com o desejo deles, mas isso não é regra. Então, quando a gente deixa essa situação mais leve, lembrando lá no começo, sem as nossas crianças interiores serem âncoras para as nossas escolhas, mas serem cores nessas escolhas, e que a gente também cria os nossos filhos isso, eles não precisam ficar presos a datas comemorativas, de que a família deles vai ser diferente nesse dia, de que o pai e a mãe dele vai ser diferente nesse dia, de que vai acontecer uma coisa extraordinária nesse dia, gente. Se a gente cria isso nos nossos filhos é porque em outros momentos, em outras situações, a gente não tem conseguido ser presentes e comemorar a vida. E aí a gente fica se utilizando de algum dia para que esse acontecimento exista. Não estou falando, eu não quero trazer peso hoje para você que hoje tirou o dia livre para comemorar com seus filhos. Que bom! Perfeito, que bom, isso é muito saudável para sua família, mas não é só hoje, né? Então a gente pode utilizar de várias outras situações nas nossas vidas para comemorar a vida, né? E não é uma que eu falei para vocês, não é uma ligação direta com o comportamento. Eu falei numa live, né, sobre 3 pontos de pais com propósito, de pensar em propósito na vida dos nossos filhos, e o primeiro ponto é o amor incondicional, né? Então, assim, nós precisamos entender que quando a gente entra numa comemoração com a nossa família, não importa se o nosso filho está com nota baixa na escola, se veio uma reclamação lá da escola, se ele brigou com alguém hoje, se você discutiu com seu esposo. Todas essas coisas vão fazer parte sim da sua vida, né? Não tem como não fazer parte da sua vida. Mas se é um dia de comemoração, é comemoração à vida, é comemoração ao amor. E o amor não depende de comportamentos, mesmo que ele viva sim com os comportamentos. E é por isso que eu tô aqui nessa live hoje,
né? E é por isso que eu tenho trazido esses conteúdos, porque realmente nós podemos mudar algumas reflexões, podemos mudar o nosso comportamento e isso fazer muita diferença, às vezes, no que a gente reconhece de amor. Mas se a gente coloca comportamento ligado ao nosso amor, quando a gente tem um mau comportamento do nosso filho, quando a gente não está se sentindo bem, quando alguma coisa de muito sério acontece, aí a gente não comemora mais, aí a nossa vida se perdeu, ou não tem mais motivo para comemoração, não tem motivo para estarmos felizes, a nossa alegria vai estar sempre envolvida com o passar dos nossos sentimentos, e isso é muito sério, né? Porque e a gente vai criando essa coisa muito desgastada na nossa família, que a comemoração é só em datas comemorativas ou quando estamos bem, né? Então, assim, esse é um dia para que a gente possa refletir. Datas comemorativas, está chegando aí o Natal, né? Que a gente não faça um envolvimento só numa situação em ganhar ou não ganhar, em se comportar ou não se comportar, mesmo que você possa fazer esses acordos, né? Mas que as datas comemorativas, se você comemora, que sejam comemoradas, né? Sejam comemorados a vida ou várias outras coisas que a gente comemora em cada data, né? Mas que realmente se envolva, que a gente possa ver o que é potencial e o que é positivo nisso, né? E aproveitar ao máximo. Isso não quer dizer que não vai ter problemas, isso não quer dizer que seu filho se comportou bem hoje, isso não quer dizer que você não brigou com seu esposo hoje, isso não quer dizer que não faltou algo aí na sua casa hoje, isso não quer dizer que você não queria comprar outro presente para o seu filho que você não pôde hoje, né? Mas isso não é o foco, é só isso que eu quero trazer como reflexão hoje, né? Vamos comemorar. Hoje é o Dia das Crianças, então a gente comemora a vida das crianças e a gente comemora a nossa vida, das nossas crianças interiores, sempre lembrando que a nossa criança interior, ela é cor para a nossa vida e ela não é âncora. E se isso tem te trazido peso, se isso tem te trazido algum tipo de conflito e de peso, de bloqueio na sua vida, vai para uma terapia, vai para um aconselhamento, vai para uma orientação de pais, né? Torne isso muito mais consciente para você, para que você possa aproveitar a sua vida com muito mais leveza, com muito mais colorido, né? Com muito mais sorriso, com muito mais verdade. E não quer dizer que os problemas não vão acontecer, não quer dizer que o cansaço não vai vir, não quer dizer que as dores não vão acontecer, mas isso vai se tornar um pouco mais leve, né? Eu quero compartilhar com vocês, só para encerrar a live também, aqui o Val colocou, parabéns pelo trabalho, Deus abençoe, obrigada, viu, Val? E só para trazer uma reflexão para vocês nesse finalzinho, vou ser bem rápida. Sexta-feira eu coloquei esse aparelho aqui na parte de baixo, ainda vai vir o aparelho de cima também, que eu tenho que tirar um siso incluso, que não nasceu, mas ele tá ali. E aí, assim, gente, eu falei assim que aparelho é coisa de adolescente, né, mesmo, né? Eu falo que a gente precisa colocar no momento que a gente não tá fazendo muita coisa. E eu criei tanto foco para isso na sexta-feira e no sábado, né, que eu falei assim, eu estou ensinando algo, sei de algo, aprendi muitas coisas e tenho colocado foco na minha dor, né, no que não é um colorido para mim hoje, né? Então, trago isso também, que a gente possa lembrar a todo momento que o nosso foco é nas situações que a gente deseja expandir. Eu não quero que minha dor aumente, né? Eu não quero que isso seja um incômodo para minha vida, uma trava na minha vida e que depois eu não consiga fazer as coisas ou fique me limitando a fazer algumas situações por causa de um aparelho. Né? E quantas vezes na nossa vida, hoje me coloquei nesse final de semana a pensar nisso, que eu não quero, né? Então, assim, o meu foco é no meu propósito, são nos meus pacientes, é em vocês que estão me ouvindo, que estão ouvindo essas lives, os meus conteúdos, e o conteúdo continua o mesmo, né? Algumas dores vão existir, mas elas vão passar, isso eu tenho certeza,
né? Então, que eu me foque também, e eu quero trazer essa reflexão para vocês. Se vocês têm passado por algumas situações parecidas, principalmente nesse feriado ou nesse final de semana, que a gente foque o nosso olhar, o nosso conhecimento, o nosso estudo, a nossa presença para aquilo que a gente deseja ampliar. Né? Então você precisa saber primeiro o que você deseja ampliar e depois você vai fazendo essas escolhas, né? E a dor tende a passar, pode ser que alguns demorem mais, alguns demorem menos, depende da experiência de cada um, mas a nossa experiência pode mudar e com ela o nosso cérebro muda, as nossas sensações mudam e os nossos sentimentos mudam, tá bom? Obrigada, gente, por vocês, pelas reflexões de hoje. Se você não assistiu completo, olha aí, dá uma olhada, né? Hoje é um dia de comemorar, como todas as outras datas comemorativas que vão acontecer, é um dia de comemorar a vida. Não é um dia da gente ficar refletindo se merece ou não. Somos poucos merecedores, né, da nossa vida. E mesmo assim, a gente tem ela aqui com gratidão, com graça, né? E para que a gente possa aproveitar ao máximo. Tá bom, gente? Boa noite. A gente se vê na live de quarta-feira de manhã também. A gente tem um encontro marcado e vocês podem estar me acompanhando aí. Muitos conteúdos, compartilha com outras pessoas também para ajudar esses conteúdos a chegarem a mais famílias. Boa noite, pessoal. E para quem vai entrar no grupo de estudo, agora a gente já tá junto.